E aí, terceira série, tudo bom, meu povo? Hoje nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 6, Trabalho e Relações de Classe, né? Tendo em vista que na aula passada nós estudamos as relações de trabalho, né? Vimos a importância do que seria o trabalho para a sociedade humana, vimos que ele é um dos constituintes, né? Daquilo que faz o homem ser enquanto ser, né? É, transformando a natureza e ao mesmo tempo sendo transformado pelas relações de trabalho, tá? Materialmente falando e intelectualmente falando, né? Quando o ser humano produz trabalho, ele também produz cultura, né? Produz desenvolvimento tecnológico, né? Isso acontece através das chamadas forças produtivas, né? Que são um conjunto de fatores que permitem o ser humano realizar trabalho, e trabalho é gerado, né? Gera valor, melhor dizendo, né? E que isso só pode ser feito no intercâmbio do homem com a transformação da natureza, né? E existem 4 componentes para a formação do que seria as forças produtivas, né? A própria natureza em si, né? Aquilo que o homem se utiliza para modificá-la, a técnica, os instrumentos de trabalho, né? Esse conjunto de fatores, a natureza, os instrumentos de trabalho e a técnica é chamado de meios de produção, tá? Coisa que foi retirada do ser humano durante o processo aí de constituição da propriedade privada, principalmente com a sua apropriação e crescimento durante o sistema capitalista, tá? E também as outras componentes das forças produtivas, além da natureza, da técnica e dos instrumentos de trabalho, é a própria força física, né, e mental do homem e da mulher ao transformar a natureza. Esse conjunto de fatores é chamado por muitos historiadores, por muitos pensadores de forças produtivas, né, como o professor Eric Hobsbawm, como o professor Ciro Flammarion Cardoso, como o próprio Karl Marx fala isso também, né, no seu clássico, né, sobre o capital, né? E hoje a gente vai tentar entender como vão se constituir as classes sociais, tá? O Rousseau vai escrever um livro clássico que inclusive vai influenciar o pensamento de muitos autores do século XIX, o Marx é um deles, né? Sobre o discurso da origem da desigualdade entre os homens. E o Rousseau vai dizer que uma das coisas que gera desigualdades e que com o passar do tempo passam, né, a se tornar algo constituinte da estruturação das classes sociais é a propriedade privada, é o desenvolvimento da propriedade privada. É quando a natureza, que era coletiva para todos, né, dentro do processo da realização do trabalho, o ser humano que produzia valor de uso, produzia valor de troca, né, e dentro do sistema capitalista, né, o valor ele vai ser transformado nessa dupla natureza. Aquilo que o ser humano faz para sobreviver, né, e aquilo que o ser humano faz para trocar em forma de trabalho, que é minimamente a mercadoria, a unidade básica do que seria aí o capital, tá? Nós vamos entender como é que vai funcionar a produção do trabalho útil, né, como diz aí no pensamento da economia política, e também da teoria do trabalho e valor, né, a produção da famosa mais-valia, tá? Vou abrir aqui daqui a pouco o meu livro digital para nós entendermos um pouco do pensamento do Rousseau sobre a constituição da desigualdade, sobre a propriedade privada e a estruturação das classes. Vale ressaltar que o Marx não é o primeiro autor a debater o conceito de classes sociais, não é o primeiro autor a debater a luta de classes, mas é o primeiro a investigá-la de maneira científica como um dos componentes aí para as transformações, né, da história, certo? A utilização, né, na mobilização social feita em determinados momentos da história, né, através da sua força motriz, né, que são as evoluções, que vão contribuir aí, né, para o desenvolvimento da historiografia, né, ou melhor dizendo, da história, né? Historiografia é aquilo que o historiador escreve sobre ela, né? Que o Marx vai se colocar aí como a famosa luta de classe, tá? O que que acontece? Vou passar aqui a agenda para a gente ver, que nós vamos responder aí, inclusive na aula de exercício, né? Para vocês anotarem, porque vai ser importante aí
né, para responder previamente. Vamos responder as atividades 1 e 2 do DH, né, que é sobre Fordismo, Toyotismo e Taylorismo, se eu não me engano, né? E a questão 3, da página 62 e 63, que é sobre as relações de trabalho e classe, né, durante aí a sociedade capitalista, tá? Não deixe de assistir aí os QR Codes da página 54, né? Tecnologia, Trabalho e Sociedade 2, né? Tendo visto que vocês já viram esses, mas assistam os dois, tá? É importante para entender o capítulo. Vou abrir aqui meu livro digital, façam o mesmo aí na casa de vocês, né? Já na páginazinha colocada aí para entender, né, o que seria a relação do capitalismo, né, com as classes sociais. E vocês façam o mesmo aí na casa de vocês, tá? Só um instante que eu vou abrir aqui meu livro. Na página 56. Ou melhor dizendo, 57. Pronto. Ó. Página 57 aí do livro de vocês, tá? Relações de classe na sociedade capitalista, né? Pegando como exemplo Rousseau, né? O surgimento da propriedade privada, segundo ele, vai manter, mesmo com o surgimento do Estado e da sociedade civil, certo? As desigualdades sociais que já existiam lá no estado de natureza, mas que vão permanecer dentro da sociedade civil, né? Que vai aumentar o abismo entre ricos e pobres e que vai constituir aí, principalmente, né, o elemento estruturador das classes sociais, o elemento que vai dar origem às classes sociais e principalmente às suas contradições, a desigualdade e principalmente a apropriação da natureza como propriedade transformada em propriedade privada, né? Assim, o trabalhador que utilizava a natureza como intercâmbio, né, para produzir a sua existência e a da sua comunidade, vai passar a ter parte desses instrumentos apropriados por alguém como propriedade, né, alienados, separados dele, né? Os meios de produção, a natureza e os instrumentos de trabalho passam a ser agora de alguém, né? E a única coisa que ele tem dentro do sistema capitalista é vender a sua força de trabalho para sobreviver, né? A partir daí, né, que o Marx vai construir, né, o pensamento desse período sobre as classes sociais e a sua interpretação sobre a teoria das classes sociais, né? O Marx vai dizer que classe, né, é o lugar que o sujeito ocupa nas relações sociais de produção, né? Relações essas que dão origem, né, através daquilo que você produz como excedente, troca em algum lugar, numa feira, né? O desenvolvimento das relações sociais, né? A partir também do contato com as relações econômicas, né? As relações de troca, comércio, né? O intercâmbio entre as culturas, e assim vai se crescendo a sociedade, né? Vai se constituindo, né, o corpo social, como coloca aí o pensamento do Rousseau. E durante o sistema capitalista, essas contradições vão se tornar mais evidentes, né? Aquilo que o ser humano se utiliza para produzir valor, que é o trabalho, ele é apropriado pelo mercado como uma mercadoria, certo? E que aquilo que você produz a mais dentro da produção, né, enquanto classe social, que é apropriado por esse excedente, né, pelo dono da fábrica, pelo dono das grandes corporações, pelos que dominam a propriedade privada, é chamado na economia política, né, tanto na economia política clássica como posteriormente na crítica que o Marx e o Engels vão fazer à economia política, com a economia política materialista, né, de mais-valia ou mais valor. É aquele excedente da produção que escapa aos seus olhares, né, que você recebe, né, em forma de salário, mas ao mesmo tempo não é pago para você. E é nesse sentido que a sociedade capitalista ela fica rica,
né? Porque ela explora dentro da produção esse excedente e ao mesmo tempo ela enriquece dessa forma e enriquece também quando essa mercadoria é trocada e vendida no mercado. Então, acontece o lucro de duas formas, só que o lucro relacionado à produção que não é paga, né, como o aumento da produtividade utilizado pela máquina, né, como o aumento da jornada e o investimento em tecnologia para aumentar a produtividade também, que gera aí o que o Marx vai chamar de mais-valia absoluta e mais-valia relativa, certo? A produção excedente do trabalho não pago, que é chamado de mais-valia, né, é o que faz, dentro da sociedade capitalista, aumentar o abismo entre os ricos e os pobres e definir cada vez mais as classes sociais como sendo, né, nesse sentido, antagônicas. E a partir daí é que surge, né, as lutas sociais, né, que surgem os movimentos de trabalhadores, a luta pelos direitos trabalhistas e de condições de trabalho, porque cada vez que o trabalhador, né, se coloca aí trabalhando, né, ele percebe que nada muda. Percebe que a vida dele, né, só vai se modificar se ele lutar para conseguir conquistar algo, né? Por isso que o Marx vai dizer que a história de toda a sociedade sempre foi a história da luta de classe, né? A classe burguesa não conseguiu conquistar, né, o domínio político, econômico e social, né, do mundo inteiro, né, apenas conversando com os senhores feudais, conversando com a nobreza, não. E tudo isso teve que ser conquistado com muita luta, com muito esforço, né, e com um projeto de sociedade que vai ser constituído pelo iluminismo, né, que vai ser colocado em prática pelas revoluções liberais, que vai ter como um dos principais alicerces o investimento da Revolução Industrial, né? Então, até mesmo a forma como a sociedade se desenvolveu hoje, ela se desenvolveu por conta da luta de classe, tá? Lembrando que o Marx não foi o primeiro a pensar nisso e também não foi o primeiro a estudar sobre as classes sociais, mas ele foi o primeiro a tentar entender que as contradições de classe que geram desigualdades, né, que geram o aparecimento das classes, né, e quando elas se colocam em movimento, a história também se coloca em transformação e em movimento, certo? Através, né, da sua força motriz, que segundo ele seria aí a luta de classe, tá bom? Agora nós vamos entender, né, dentro do modo de produção capitalista, né, os métodos encontrados, né, para estruturar esse tipo de exploração e principalmente para estruturar a organização e a divisão do trabalho, né? Eu acabei de explicar esse processo aqui, né, que seriam forças produtivas, que seriam relação de produção, né? Relação de produção não é apenas relação entre patrão e empregado, tá? Está relacionado com a relação que o ser humano tem com a natureza, né? No intercâmbio que ele faz com ela através do trabalho, né? E quando ele produz aquilo e troca por outra, né, mercadoria, ele faz as relações sociais se estabelecerem cotidianamente, na sua comunidade e nas outras, né? Então, relações sociais de produção está para além da relação entre patrão e empregado, está relacionada à produção social que dá origem às relações sociais, né? Está relacionada a algo muito mais estrutural, né, do que apenas a relação de classe, né? Está relacionada à construção das instituições, às formas jurídicas de desenvolvimento, né, a forma como uma classe dominante percebe, né, as ideias importantes a serem colocadas, né, para que todas as classes sociais aceitem o seu projeto de sociedade, está relacionado com isso, né, a ideia de relações de produção, não apenas a relação entre patrão e empregado. Aí está relacionado às classes sociais, à estrutura das classes sociais, certo? E agora a gente vai entender um pouco do que seria Taylorismo, Fordismo e a produção flexível ou Toyotismo, tá? Ó, o Taylorismo e o Fordismo foram criados por dois engenheiros, né, norte-americanos, né?
o Frederick Taylor e o Henry Ford, né? E que o Taylor vai estabelecer um método para controlar a produção em cima da disciplinação dos trabalhadores, que segundo eles, né, os trabalhadores perdiam muito tempo na linha de montagem, né? O objetivo dele era controlar a produção e também aumentar a produtividade dentro das fábricas, né? O que vai resultar aí, né, na utilização máxima do potencial das máquinas e principalmente no potencial de superexploração sobre os trabalhadores durante esse processo, né? Segundo ele, não podia se perder tempo, né? E tudo aquilo que era desnecessário à produção tinha que ser cientificamente corrigido, né? Ele vai colocar em prática aí, né, a importância da divisão do trabalho, né, do controle da produção, né, e principalmente na eliminação dos gastos e na produção em menos tempo, né. O Henry Ford vai pegar o pensamento do Taylor, né, e vai acrescentar a partir disso tudo, além da disciplinação do trabalho, da divisão de trabalho e especialidade, agora cada pessoa vai fazer apenas uma única tarefa dentro da produção fordista, né? Ele vai acrescentar ainda a linha de montagem e a produção em massa com a utilização do maquinário, né? Então, a linha de montagem ela servia para que cada operário fizesse apenas uma etapa da produção, né? Havendo aí a especialização do trabalhador em apenas um processo, né? Um exemplo clássico disso é o Chaplin, né? Nos tempos modernos, onde ele prega, né, apenas um tipo de parafuso e quando ele é colocado na esteira ele sai pregando depois do trabalho tudo o que acontece aí. Sai pregando parafuso nas pessoas, né, nos carros no meio da rua, né, nos hidrantes, né, e mostra o que é o chamado processo de alienação do trabalhador, né, de separação dele de todo o processo produtivo, da finalidade do produto que ele faz, né, e por ele também não poder ter acesso àquilo que ele faz, né, a finalidade em relação ao processo, em relação ao produto, né, em relação à finalidade do trabalho, né. Isso aí o Marx vai chamar, né, e outros autores importantes também de alienação do trabalho, né. A alienação aí é no sentido de separação, não no sentido de entender, né. O sentido de entender também está incorporado, mas o sentido principal é um sentido de separação. E por essa separação do intercâmbio com a natureza, o trabalhador não compreende a importância do valor do seu trabalho, né? E de quanto ele significa para a sociedade existir. Tá? Então, o que é que o Fordismo vai fazer? Ele vai utilizar-se da produção em massa, utilizar-se da superexploração ocasionada pela divisão do trabalho, né, e a utilização da linha de montagem, né, para aproveitar o máximo possível, né, de gastos, né, para aproveitar o máximo possível e não ter gastos, né, e ainda de produzir geralmente um único tipo de produto, né. Uma vez perguntaram para o Henry Ford se ele podia produzir carros de outras cores. Ele disse assim: posso produzir carros de outras cores, contanto que sejam pretos, né? Porque ao produzir, né, um único produto de um determinado tipo, ele acreditava que podia baratear a produção, né? De início, né, a produção em massa tenderia, né, pela não exigência, inclusive, dos mercados e das concorrências que não eram tão grandes assim nesse contexto, né, de diminuir o preço ou o valor dos automóveis no mercado, né, para que as pessoas pudessem, né, ter acesso a esse produto de consumo, né. Inclusive, segundo ele, até os próprios operários poderiam comprar, né. Só que com o passar do tempo, o valor de troca das mercadorias vai se tornar tão grande e não vai se relacionar mais à quantidade de trabalho necessária para produzir aquele produto, tá? O Henry Ford vai influenciar aí grande parte da produção industrial, né, no final dos anos, no século XIX, início aí do século XX, né? Hoje existem ainda muitas fábricas que se relacionam aí ao processo de produção do Henry Ford, como a própria fábrica da Ford,
como a General Motors, né, como muitas montadoras, inclusive no Brasil e na Ásia, né. Só que um japonês chamado Taiichi Ohno, né, vai criar, né, na verdade ele nasceu na China, mas os pais dele são japoneses, né, ele trabalhava na fábrica da Toyota, né, desde aí do início, né, do século, e ele vai criar um novo modelo de produção que inclusive vai substituir o modelo fordista a partir da crise do petróleo de 1973. Né? O capitalismo ele vai se renovar, né, no sentido da exploração do trabalho, na flexibilização das leis trabalhistas, né, e na tentativa de terceirizar a produção. Por isso que o toyotismo também vai ficar conhecido como produção flexível. Né? Você pode montar o seu carro ou o seu produto dependendo da demanda, isso vai acabar com os estoques, né? E principalmente o produto passa a ser produzido sob demanda, passa a ser produzido como se fosse uma encomenda, né? Você pede as rodas da Romênia, pede o chassi do Brasil, né? Pede o motor que vem da Ásia, da China, né? De Taiwan, né? E o acabamento do carro, né, a parte eletrônica que vem de outros lugares, como a Holanda, né, e assim você faz um carro, né, do jeito que você quer, né, se você puder pagar, né, diminuindo o custo da produção, flexibilizando as leis trabalhistas e terceirizando o trabalho através de mão de obra disciplinada, né, barata, né, e que vai lucrar ainda mais tanto no processo produtivo da mais-valia, como também na reprodução, né, no mercado do valor, né, de troca desse produto, né, na venda que ele vai ter e principalmente no excedente que ele vai produzir, né, com o mínimo de custo possível. Né. Então, o sistema toyotista vai permitir, inclusive, na contemporaneidade, né, pensar, inclusive, né, em absurdos como empresas que são totalmente automatizadas, né? Porque se a empresa for totalmente automatizada, a riqueza extraída, né, pela força de trabalho, ela vai deixar de existir, porque a máquina não consome, porque a máquina não investe na produção, a máquina não faz a mercadoria circular, porque ela não leva o mercado e também ela não consome. E nesse sentido, né, o processo de extração, né, do valor excedente sobre a força de trabalho, que é a mais-valia, né, não vai conseguir se completar, nem na esfera da produção e nem na esfera da circulação. E nesse sentido, é muito difícil para o capitalismo, né, ter empresas totalmente automatizadas, porque ele vai deixar, com o tempo, né, de colocar em prática as taxas de lucro que ele pretende ter, né? E com o passar do tempo, né, essa produção vai decair e os lucros também, né? E o capitalismo assim deixaria gradativamente de se tornar um sistema relacionado com o lucro e com a exploração, né? Deixaria de existir, né? Por isso é difícil pensar numa empresa totalmente automatizada, né? Inclusive nesse período que se utiliza aí de novas relações de trabalho, né, para adquirir novas taxas de mais-valia, até mesmo durante a pandemia, né? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Estudem o toyotismo, o fordismo, né, o taylorismo, porque são importantes conceitos, né, e categorias sobre os modelos produtivos da sociedade capitalista, que caem bastante em vestibulares, tanto na área de ciências sociais, como na área da geografia, também cai muito, né? Como na área da história, tá bom? Então, estudem esses conceitos porque são importantíssimos, certo? Caem em quase tudo que é concurso, tá? Seja de vestibulares ou concursos públicos, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continue acompanhando a nossa aula do CPM aí no YouTube, tá certo? Olhem a Agenda Edu, porque lá está as diretrizes da semana, está o calendário de postagem dos vídeos, está os exercícios a serem resolvidos, tá? Façam as atividades do Portal SAI,
porque vão ser reagendadas para vocês. E quando a gente terminar um assunto, um capítulo, a gente vai debater sobre elas de novo, tá? E também elas vão ser postadas nos seus devidos tempos, né? Inclusive até o final do mês, certo? As atividades do portal vão estar postadas para vocês aí até o final do mês de junho. Não deixe de fazer para que a sua MA não caia no final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima.